Imagine que eu lhe cedo o Maracanã, preciso chamar uns amigos para jogar uma bola no Maracanã. Uma experiência fantástica, né? Uhum. Mas imagine que eu digo o seguinte, ó, eu vou tirar as traves do gol e você não pode botar outra trave. Aí jogue futebol à vontade. Ou uma quadra, né, dos Estados Unidos, para você jogar lá numa quadra daquela do NBA, só eu vou tirar a cesta. Mas você joga basquete até amanhã de manhã, eu só vou tirar a cesta. Ou boliche, pode jogar, leva os seus amigos, eu só vou tirar os pinos do boliche. Não faz sentido. Quem joga boliche sem ter... O que são os pinos do boliche? É o objetivo. O que é a cesta para o basquete? É o objetivo. O que são as traves no campo de futebol? É o objetivo. Uma vida sem objetivo é uma vida sem sentido. Uhum. Então, nós precisamos ter objetivo. E eu costumo dizer, bom seria que nós tivéssemos objetivos diários. Ou seja, eu tenho que ter clareza hoje o que eu preciso fazer para o dia de hoje ter valido a pena. Na hora de dormir, eu penso... Né? De 1 a 3 objetivos. Objetivo para a semana, objetivo para o mês, objetivo para o ano, objetivo para a vida. Nós precisamos ter objetivos. O Rezende vai estar falando conosco sobre educação financeira. Educação financeira. Rezende, você é um empreendedor nato, não é? Verdade. Hoje você tem algumas empresas. Fala um pouquinho sobre elas. Tem algumas empresas... por exemplo, uma empresa na área de TI, de infraestrutura de TI, já estamos aí no mercado há 17 anos. Essa é uma das empresas que nós temos e ela nos ensinou várias lições. Nós passamos por muitas coisas nessas empresas. Dela, derivou outros negócios. E aí, nós tivemos... Durante muito tempo, o problema para selecionar profissionais, e a gente sabe que são os profissionais que agregam valor. E nós fomos aprendendo a lidar com isso, e aí até sermos eleitos uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar durante quatro vezes, durante 4 anos. Que benção. E isso potencializou os nossos resultados. Quando nós descobrimos isso, a gente viu que havia uma demanda no mercado. Boa parte dos empresários tem dificuldade no processo de seleção do profissional certo. E daí surgiu um outro negócio para nós, que é pessoa certa. Nós ajudamos os empresários a encontrar o profissional certo para a vaga que ele tem. Além disso, nós temos outros negócios. Temos, por exemplo, uma marca de roupa vestida na fé. A minha esposa, minha filha, que é para as mulheres que têm dificuldade, né, de encontrar roupa adequada para se sentir elegante. Que legal. E, ao mesmo tempo dentro de um padrão daquilo que a gente sabe. E você está com o projeto também agora do Cruzeiro, navio, né, para casais, né? Isso mesmo. Estamos indo para a 2ª edição. Graças a Deus, a primeira foi um sucesso e a gente está indo para a 2ª e expandindo cada vez mais. Depois e esse a gente vai cruzeiro... falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos falar dele. Tá bom? Tá bom. Bom, a primeira pergunta aqui para a gente abrir a nossa conversa é o não saber ou não ter habilidade para administrar as finanças pode afetar, não é, o relacionamento conjugal de um casal? Eu acredito que sim, na verdade eu tenho convicção que sim e tenho visto isso. A falta de educação financeira das pessoas, isso complica demais. Quando a pessoa sozinha precisa tomar decisão enquanto solteiro, isso já é uma dificuldade. Mas quando se juntam 2 pessoas com cultura diferente, onde nenhuma das duas tem esse conhecimento e não tem o diálogo para eles poderem conversar sobre isso, fazerem planos juntos e poderem evoluir, é muito complicado. Eu tenho visto casais que têm a falta de conhecimento e a falta de diálogo. E essas 2 coisas combinadas é um problema seríssimo. E, sem dúvida, eu vi uma pesquisa recente, uma das 5 causas de divórcio no Brasil é a questão financeira. Que coisa, hein? Uma das 5 causas do divórcio é essa questão financeira. Então, você entende que é necessário que o casal aprenda, adquira conhecimento, tenha a habilidade para administrar o dinheiro em casa. Pelo contrário, eles podem chegar até o divórcio, porque essa pesquisa diz isso, né? É isso mesmo. E assim, tem uma questão que poucas pessoas falam, mas é que eu falo da questão da infidelidade financeira, que é quando entre os dois não há verdade, não há transparência, não há clareza. Eles tomam decisões separados, como se não fossem os dois uma só carne, para conversarem, tomarem decisões. Existem vezes, recentemente eu estava atendendo um casal, onde a esposa ela tem uma renda menor, mas as coisas estão caminhando, ela consegue administrar isso melhor, mas elas administram as finanças, eles administram de forma separada. O marido tem uma renda bem superior,
mas está perdendo a noite de sono, está desesperado e ele sente que não pode contar com ela, não pode conversar com ela. Então, eu estava conversando com ela sobre isso. O marido está deitado na cama ao lado, morrendo aos poucos, e eles não conversam sobre isso. Meu Deus! Falta comunhão financeira, né? Falta comunhão financeira. Comunhão financeira. Bom, existem alguns princípios básicos de educação financeira pessoal, e eu sempre digo que o primeiro de todos eles é o planejamento, certo? Que para mim é uma das chaves. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Olha só, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Lucas 14:28 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Qual é a importância do planejamento na administração financeira? É total, pastor. Assim, eu vejo alguns casais, às vezes vêm, e na maioria das vezes que vêm se aconselhar, as coisas não vão bem e estão endividados, né? Porque quando não é essa situação, dificilmente vem. Isso para mim é uma outra falha. Mas, por exemplo, eles vêm e não sabem quanto ganham. Às vezes, eu não estou dizendo só da renda do casal, tá? Mas o marido não tem clareza de quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então, quando ele não sabe, o casal não sabe quanto eles têm de renda e qual é o gasto deles, como eles podem tomar uma decisão? Mas tomam decisão sem saber se podem. Muitas vezes eles eles deixam o que eu quero sobressair ao eu posso. E uma análise criteriosa se aquele é o momento. Eu não conheço uma pessoa, talvez exista, mas eu não conheço, não chegou para a gente aconselhar, que esteja passando uma dificuldade financeira por algo que fosse fundamental. Na maioria das vezes, comprou um celular quando não devia, trocou de carro quando ainda não era o momento, começou uma reforma quando não tinha condições, simplesmente deu o passo sem fazer esse planejamento que a gente vê em Lucas. Porque o planejamento tem a ver com pensar de forma antecipada, né? Isso. Eu sempre digo que quem planeja, primeiro, sabe aonde quer chegar. Isso. Segundo, sabe por que quer chegar lá. Terceiro, sabe como chegar. Verdade. E sabe quando chegar. E tem uma estatística que diz que 90% das pessoas não planejam a longo prazo, não planejam. 10% planeja. Agora, olha que coisa interessante. Dos 10% que planeja, 90% alcança o objetivo planejado. Meu Deus. Olha que coisa interessante. 90% não planeja a longo prazo. Mas dos 10% que planeja, 90% alcança. Olha que chave. Interessante isso, não é? Então, planejar é garantir, é dar o primeiro passo em direção ao sucesso, não é financeiro. É isso. Às vezes, eu pergunto para algumas pessoas que me acompanham, aonde você quer estar daqui a 10 anos financeiramente? Ah, não sei. Então, se você não sabe aonde quer chegar, como você vai ser uma pessoa bem-sucedida? Até porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar, serve. É isso mesmo. A falta de uma visão, né, pastor? A falta de um objetivo. Né? E por isso que muitas pessoas não conseguem sair do lugar financeiramente, porque elas não têm objetivo. Isso. E é interessante que quando você tem um objetivo a ser alcançado, você sabe o que deve ser sacrificado, deve ser feito para você chegar lá. Verdade. Agora, se você não tem objetivo, então você não tem disciplina. Verdade. Eu gosto do que o Miles sempre disse, que a visão me disciplina. Disciplina que eu como, disciplina como eu visto, disciplina o que eu gasto, Verdade. Disciplina como eu tenho que dormir. Ou seja, se eu sei aonde eu quero chegar, que nem o atleta, por exemplo. Se o atleta vai competir numa Olimpíada e ele quer chegar em primeiro lugar, ele quer estar no pódio mais alto, então ele vai ter que pagar um preço, e esse preço é o da renúncia, entendeu? Isso. Ele vai deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque ele tem um objetivo. É isso. Agora, quem vive sem o objetivo, ele vive de qualquer maneira. É isso. Assim, por que
Por que deixar de comer a pizza? Por que deixar de fazer aquela compra? É porque eu sei para onde eu estou indo e para onde eu estou indo tem um valor para mim. Exatamente. Então, esse sacrifício ele tem um sentido, senão não tem sentido. E eu quero viver cada dia como se eu não tivesse um objetivo para chegar. Eu costumo dizer, eu moro em Santos, né, pastor? Então, lá a gente vê muito pessoal de caiaque, né? E aí eu costumo dizer, eu comparo assim, é como se na vida cada um de nós recebesse um caiaque e um remo. O remo tem 2 pás no caiaque. Então, quando imagine que numa das pás do caiaque tem a ver com aprender. E eu só aprendo. Só aprendo, eu só remo com um lado, o caiaque não sai do lugar. Ele roda em círculos. Na outra parte está escrito fazer. Aí eu só faço, eu também não saio do lugar. Então eu preciso aprender e preciso colocar em prática. Mas isso ainda não me direciona. Eu preciso ter um ponto onde eu observo e aí eu aprendo algo que vai me levar para lá, coloco em prática algo que vai me levar para lá. E eu vou remando dessa forma, sincronizado, e eu chego onde eu preciso chegar. Agora, como é que você, por exemplo, como é que você organiza a sua vida financeira para alcançar os seus objetivos? Quais são dá aí uns 3, 4 passos que uma pessoa precisa dar, ou umas 4 chaves para a pessoa administrar bem os seus recursos financeiros. Eu acho que tem essa questão da visão que nós falamos, qual é o meu objetivo, nós precisamos planejar, precisamos ir nessa direção, nós precisamos planejar. É muito importante que nós possamos adquirir conhecimento de como fazer, qual é a melhor forma. Hoje, mais do que nunca, eu acho fundamental que você tenha um mentor, né? E aí em várias áreas, mas nós estamos falando hoje da financeira, então alguém a que eu possa ser aconselhado. Então, existem essas chaves. Agora, tem uma questão, pastor, para mim que é muito forte, que é a questão de nós trazermos isso para a questão das finanças. O fato de nós termos um espírito, termos uma alma e habitarmos um corpo. E eu costumo colocar isso para todas as áreas da vida. Então, assim, na questão financeira, eu acredito que 55% do nosso resultado, e eu coloco um número aqui só para entender o peso que isso tem a ver com um porquê. Eu preciso ter um porquê. Esse porquê me faz levantar da cama, esse porquê tem a ver com um propósito, qual é a minha missão, qual é o meu papel. Algumas pessoas querem ser ricas, mas elas não sabem nem para quê, nem porquê. Precisam saber o porquê. É a mesma coisa estar pedindo dinheiro para Deus. Senhor, me dá, eu quero muito dinheiro, Deus. Aí Deus está te perguntando, mas para que você quer tanto dinheiro assim? Isso. Porque dependendo do que você responder, ele vai falar, não? Eu costumo comparar isso, por exemplo, com imagina um pai fazendo um churrasco e um filho de 4 anos falando, pai, me dá a faca, me dá a faca. E nenhum pai em sã consciência responsável vai dar a faca para o filho. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ou ele vai se machucar, ou ele vai machucar alguém. Agora, quando esse mesmo menino tem 18 anos e fala, pai, me empresta a faca, o pai, muito provavelmente, tendo maturidade, ele vai emprestar, ele vai ensinar a usar e esse menino vai saber usar. Nós mesmos não sabemos o que nós pedimos. Se nós não temos um porquê, e se nós não temos consciência de quem somos nós, isso para mim está nessa questão espiritual, a gente pode se machucar ou machucar alguém com dinheiro. Eu conheço casais que tinham uma relação próxima, os dois se ajudavam andando de ônibus. Quando melhoraram um pouquinho, compraram um carro, se perderam e perderam a relação conjugal. Então, às vezes, é uma bênção não ter dinheiro. É uma bênção, para a gente não perder o que é mais importante. Então, eu acredito que na nossa questão financeira, 55% dela é espiritual e tem a ver com clareza de quem eu sou, identidade e o meu porquê. 30% eu acredito que seja emocional. E aí, a maioria das pessoas tem crenças financeiras muito complexas e crenças que, na verdade, nos mantêm, né, funcionam como verdadeiras âncoras que nos impedem de crescer. A gente, na nossa cultura latina, e uma distorção que há, como se ter dinheiro fosse ruim, pecado, ou desonesto, ou quem tem dinheiro ou é porque leva vantagem em cima de alguém, ou o dinheiro é sujo. Quantas coisas a maioria das pessoas ouviam. Então, eu acho que 30% vem daí. E 15% da nossa questão financeira, aí, de fato, tem a ver com a forma como a gente lida com o dinheiro. Tanto é que quando a gente aconselha, às vezes, casais, de novo, que cometem um erro, para mim, clássico, que é de não administrarem as finanças juntos. Esse, para mim, é um erro. Mas a gente conhece alguns, por exemplo, eu conheci um caso de uma esposa que ganhava R$ 2.800, contas em dia, carro que ela andava quitado, as continhas todas em dia. O marido, uma renda superior a R$ 20.000,
todo enrolado com busca e apreensão. O que, de novo, mostra que não tem a ver com quanto ganha, mas com a nossa relação com o dinheiro. Então, 15% ali eu classifico como sendo a questão, e aí física, corpo, a forma como lida, mas emocional uns 30%, da forma como a gente acredita que é o Agora, dinheiro. como é que um casal pode fazer um controle de gastos? Eu costumo dizer que antes de comprar, todos deveriam fazer 4 perguntas. Certo. A primeira pergunta é por que comprar? Boa. A segunda pergunta é quando comprar? A terceira pergunta é aonde comprar? E a quarta pergunta é como comprar? Não é? Por quê? Primeiro, por que comprar? É necessidade ou desejo? Eu sempre digo o seguinte, quando eu estava iniciando minha jornada financeira, administrativa, junto com a minha esposa, eu sempre comprei muito mais por necessidade do que por desejo. Hoje, com 60 anos de idade, certo, com uma vida financeira já mais estabilizada, é que eu dou o luxo de, às vezes, comprar por desejo. Verdade. Mas, mesmo assim, eu ainda faço a pergunta, por que comprar? Às vezes, eu não compro. Porque eu digo, para que eu vou comprar? Não passou na peneira? Para que eu vou comprar? Não é? O que você acha disso? Não, é extraordinário essas perguntas. Mas, como eu lhe disse, tem uma questão emocional que as pessoas distorcem a resposta. Né? Eu quero ou eu preciso? Mas aí existem pessoas que a mulher tem lá 50 pares de calçado, mas ela diz, mas eu preciso desse. Na verdade, esse precisa não é a necessidade de fato. É uma questão emocional. Ela quer preencher algo dentro dela que aquele calçado não vai preencher. Em pouco tempo, ele é mais um no armário. E ele não vai resolver de forma profunda e consistente essa situação. Eu estava ouvindo, esses dias eu tirei para ouvir o Maio. O Maio já passou para o Senhor, mas ele era um grande mestre. E o centro, o ponto central das mensagens dele era sobre propósito. Ele era, eu acho que dos mestres que eu conheci, ninguém falou melhor do que propósito do que ele. Né? E ele estava falando para as mulheres sobre prioridade. Né? O que é prioridade? Então, ele falou que a prioridade é o importante. E o não, né, a não prioridade é urgente. E aí ele falou algo muito interessante. Ele falou, por exemplo, você sai aqui de Bragança para ir ao aeroporto de Guarulhos. Então, chegar no aeroporto de Guarulhos é o meu propósito, é o meu destino. Chegar é o meu objetivo. Só que no meio do caminho, eu estou com fome. E eu preciso comer. Agora, é importante ou é urgente? É urgente. Que exemplo. Entendeu? É urgente. Então, eu não preciso parar para comer. Porque, inclusive, se eu parar para comer, eu estou atrasado. Eu perco o voo. Eu não alcanço o meu objetivo. Então, muitas vezes, as pessoas não estão levando a sério o propósito, o destino, o objetivo, e estão parando para comer, para fazer o urgente. Verdade. E aí estão perdendo o propósito, perdendo o objetivo. E tem muita gente que financeiramente estão fazendo o urgente e deixando de alcançar o seu objetivo, porque não entenderam ainda o que é urgente e o que é importante. O que é importante agora é você continuar e não parar para almoçar, que você pode fazer isso depois. É isso aí, perfeito. Assim, tem um estudo que foi feito há um tempo atrás, lembra do... O senhor deve conhecer o teste do marshmallow, lembra disso? Dessa pesquisa? Então, um pesquisador colocou lá crianças na faixa de 4 anos e numa sala sem nenhuma distração com marshmallow e dizia para as crianças, olha, se você não comer esse marshmallow durante 20 minutos, quando eu voltar, eu vou te dar um segundo marshmallow. Mas se você comer, aí encerrou, você já comeu. E as crianças não tinham distração, não tinham um celular, uma TV, ela ficava olhando para o marshmallow. Esse vídeo, inclusive, está no YouTube, é muito curioso de ver. Você vê como as crianças fazem. O curioso nesse estudo é que eles separaram, então, o grupo das crianças que comeram e o grupo das crianças que não comeram e receberam o segundo marshmallow. E eles viram que 10 anos depois,
todas elas com cerca de 14 anos, as que tinham melhor desempenho na escola eram as que não tinham comido marshmallow. Depois de 10 anos, aos 24 anos, eles voltaram a procurar esse grupo de crianças, os dois grupos, e eles viam de novo que o grupo ali já com 24 anos já estava encaminhado na questão da faculdade, a questão profissional, a vida muito bem encaminhada, e os outros ainda não. E aos 34 anos eles voltaram a ver. Encontraram uma diferença de um grupo para o outro de renda de até 18 vezes. O grupo que adiou, ou seja, adiar um prazer imediato por um prazer muito maior depois. E isso, para mim, pastor, e eu costumo defender na questão das finanças, porque eu acredito que, de fato, a forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, por que, por exemplo, muitas vezes um homem ele cai na infidelidade? Porque ele não adia o prazer imediato por um prazer muito maior depois, que é a construção de uma família, de um lar. Por que muitas vezes a gente não consegue ser fiel a uma dieta? Porque eu não consigo adiar o prazer imediato agora com um prazer muito maior de ter saúde depois. E por que muitas pessoas não conseguem fazer suas economias, investir e não gastar aquilo que você... Porque eu não consigo, né, trocar o prazer imediato por um prazer muito maior. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, quando nós fazemos isso, isso leva resultado para todas as áreas da nossa vida. Né? Exatamente. Se as pessoas entendessem isso, infelizmente, a maioria das pessoas são imediatistas. Verdade. Quem não vive com a mentalidade de um semeador, geralmente não é bem sucedido na vida. Porque tem pessoas que pensam, certo, que elas vão plantar agora e colher daqui 1 hora. Não, a gente precisa ter em mente que cada semente tem o seu tempo para germinar, crescer, florescer e frutificar, e depende de adubo, de cuidado e tal. Então, o bom administrador, ele pensa a longo prazo. Isso. Entendeu? O bom administrador, ele pensa a longo prazo. Eu sempre conto essa experiência pessoal, que quando eu tinha, acho que 24 anos de idade, 25, eu disse para minha esposa, eu vou fazer um planejamento. Quando eu tiver com 50 anos de idade, financeiramente, eu quero ter essas propriedades. Financeiramente. Nós vamos trabalhar, vamos economizar, nós vamos se esforçar. Quando eu tiver 50 anos, eu quero ter isso. Aí ela, ok. E nós começamos a trabalhar, guardar e economizar e trabalhar e tal, sempre ali, nunca perdendo o controle da situação e tal. Quando eu completei 54 anos, eu lembrei desse planejamento. Eu e minha esposa sentamos para ver, então, aonde é que nós tínhamos chegado. Para nossa surpresa, nós passamos do objetivo 30%. Nossa Deus. Olha só, 30%. Mas por quê? Porque nós sabíamos aonde é que nós queríamos chegar. Então, quando alguém chegava para a gente com qualquer sugestão que comprometia a nossa chegada, você não, estou fora. Não. Olha a importância da visão. Isso. Que a visão faz com que você tenha foco. Isso. E foco é dizer não a tudo que desvia você do seu objetivo. Verdade. E, às vezes, o que nós vamos dizer não é, inclusive, bom. Exatamente. Só que está fora do caminho que eu estou indo. Exatamente. Então, não é nem necessariamente algo de ruim, mas é isso. A importância de nós termos, e olha, a fidelidade do planejamento, isso você estava colocando, pastor, é assim, normalmente essas pessoas pacientes precisam entender, esse exemplo da semeadura é formidável, porque nós plantamos e só uma aberração, no dia seguinte você não consegue ver nada, parece que não tem nada acontecendo. Recentemente eu estava mostrando isso, um cálculo, por exemplo. Um jovem aprendiz hoje, começando a trabalhar, ganhando salário mínimo, se ele todo mês investir cerca de R$160, em 35 anos, e se ele conseguir um retorno de 1% ao mês, juros compostos, em 35 anos ele tem 1 milhão. Se continuar rendendo 1%, ele tem 10 mil de renda passiva. E aí é difícil você achar alguém que se aposentou normalmente pelos trâmites normais e que conseguiu ter isso, por exemplo. Só que a questão é que quando você vai ver a curva desse investimento, a impressão que você tem é que não está acontecendo nada. É porque a semente está germinando para baixo, está criando raiz e daqui a pouco ela vai apontar. E na hora que ela apontar, a curva
né? É muito forte o que acontece. Mas a maioria das pessoas não tem. Então, ela faz essa economia, ou essa vida regrada, planejada, durante 1 ano, sim, 2 anos, 3 anos. Ela fala, não estou vendo nada. Aí ela vai e compra um carro e faz alguma coisa que estava fora do planejamento. E aí vai tudo por água abaixo, né? Então, fica aqui algumas lições, né? Primeiro, a gente tem que planejar. Né? Tem que planejar. Segundo, a gente precisa ter um objetivo claro. Aonde é que eu quero chegar? Eu me lembro que quando nós estávamos construindo a nossa casa, a casa dos nossos sonhos, que é onde eu moro até hoje, é uma casa grande, boa, confortável e tal. Olha, nós sacrificamos muita coisa. Nós sacrificamos viagens, nós sacrificamos idas no restaurante, nós sacrificamos a compra de roupa, nós sacrificamos a troca de carro, nós sacrificamos muita coisa para ter o que nós temos hoje. Uhum. Porque não tem como para você conseguir algo, você tem que abrir mão de algo. Verdade. Entendeu? E tem muitas pessoas que querem chegar lá, mas não querem abrir mão. Esse exemplo que o senhor deu é maravilhoso. Eu estava conversando com meu filho Pedro outro dia e estava dizendo para eles, eu tenho 52 anos, então hoje eu me dou ao direito, o luxo de algumas coisas. Eu moro em Santos, moro na praia, gosto de correr. Às vezes acontece, eu estou num dia tranquilo e eu vou correr na praia às 11 horas da manhã. E às vezes, conversando com meu filho, eu falo para ele, filho, cuidado para você não se confundir. Você não precisa fazer, você não tem que fazer o que eu faço hoje. Você precisa saber o que eu fiz quando eu tinha 20 anos. Exatamente. Para que hoje eu possa me dar esse luxo. Com 20 anos, eu não podia me dar o luxo de correr na praia com 11 horas da manhã. Eu não podia me dar. Então, você precisa entender isso. Não adianta querer fazer o que eu faço hoje. Você precisa entender o que eu fiz quando eu tinha a sua idade. Né? Eu brinquei outro dia com alguns discípulos, né? Eles olharam para mim e viram eu fazendo alguma coisa ou fazendo aquilo que deve fazer quem teve bons resultados com 60 anos de idade, né? Uhum. Aí eles brincaram comigo, e aí e tal, então a gente vai fazer. Eu falei, então, depois de 30 anos, entendeu? Fazendo o que eu faço, aí vocês vão se dar o luxo de fazer o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, não querem pagar o preço que é necessário hoje para ter, certo, o que, às vezes, a maioria não tem amanhã. Verdade. Então, existe um preço a ser pago. Agora, vamos fechar aqui respondendo algumas questões aqui. Você acha que uma pessoa que vive com base na opinião dos outros vai ser bem-sucedida financeiramente? Dificilmente ouvindo as pessoas de forma aleatória. Eu acho, pastor, que é importante que as pessoas tenham mentores. Uhum. E o mentor tem uma questão, que é prática. Uhum. É alguém que está caminhando o caminho e está caminhando à frente, superou desafios que eu ainda nem tive, e ele pode me aconselhar. Agora, ouvir pessoas que não têm resultado de forma aleatória... Por exemplo, eu costumo dizer, né, não valorize tanto críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada. Verdade, verdade. E hoje, a gente vive num mundo, está cheio de pessoas querendo ensinar a criar filho, mas que nunca tiveram filho, querendo ensinar a empreender, mas nunca empreenderam. Exatamente. Né? A investir, mas nunca investiram. Nunca investiram. A ter um bom casamento e não tem. Nem casados são, às vezes, na verdade. Uma outra coisa também, qual é a importância de quem está nos ouvindo a começar a fazer investimento a longo prazo? Pastor, eu acho fundamental, e eu digo assim, ó, eu não sei nem com quantos anos você que está nos ouvindo hoje, quantos anos você tem, e talvez você coloque numa planilha, um aplicativo, e você vai ver que assim, pô, gente, se eu tivesse começado a investir com 14, com 15, com 16 anos, eu hoje com 50 estaria em outra situação, mas eu não comecei. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é algo que tocou no meu coração. Talvez hoje você esteja no deserto, ou você esteja no cativo, esteja como escravo. Você tem a chance de pelo menos entrar no deserto. E talvez você fique pelo deserto, ok? Não dá, dificilmente você vai alcançar a liberdade financeira. Mas você vai apontar um caminho para os seus filhos e para as futuras gerações. Exatamente. Né? E eles vão chegar na Terra Prometida. A partir do momento de uma mudança de hábito sua, você vai entrar
no deserto, apontando para a terra prometida. E se não para você não der mais, mas que felicidade saber que os nossos filhos, os nossos netos, né, Exatamente. vão poder chegar na terra prometida. Eu digo que aquilo que nós não tivemos, porque os nossos pais talvez não nos ensinaram, nós temos obrigação de ensinar nossos filhos. Os nossos filhos precisam aprender com os nossos erros para acertar. E tem um conselho tão básico, não é? Evite gastar dinheiro antes de ganhar. Isso é básico, não é? Porque tem pessoas que, às vezes, quando recebe, todo o salário já está comprometido. Pastor, eu tenho visto, assim, por exemplo, corretores de imóveis. Então, o cara tem uma renda ali, meio incerta, aí ele vai e vende um imóvel de alto padrão. E aí ele pega uma comissão, essa comissão ele vai pegar daqui 30 dias, 40 dias, mas já está tudo certo. Ele já começa a se coçar para onde vai gastar. Vou trocar de carro, vou trocar não sei o quê. Quer dizer, não tem uma reserva, não tem... E já está antes do dinheiro entrar. Então, isso para mim é mentalidade de escravo. Exatamente. Ele não se sente merecedor de ter aquilo. Então, antes de chegar na mão dele, ele já passa para a mão de outra pessoa. Muitas vezes comprando algo que ele nem precisava. Eu lembro que, por exemplo, naquela época que eu estava planejando comprar, conquistar, eu lembro que eu guardava dinheiro para poder comprar uma propriedade a mais. Então, eu tinha um recurso naquela época guardado. Às vezes, eu precisava, vamos supor, trocar o pneu do carro. Eu não mexia naquilo. Eu pegava do meu cheque especial, batalhava e pagava para não desinteirar ali, não diminuir o capital que eu tinha guardado para um propósito. Entendeu? Eu era tão criterioso, a minha esposa, meu Deus, José, eu falei, não pode, porque eu tinha a impressão que se eu mexesse, entendeu? Eu estava quebrando um propósito que eu tinha feito. E isso me fez guardar dinheiro, me fez comprar imóveis, entendeu? Por quê? Porque eu nunca brinquei, certo? Com aquilo que era muito sério, porque eu sempre disse que dinheiro é vida. Eu deixava na empresa 8 horas da minha vida que era convertido em dinheiro. Então, quando eu pegava aquele dinheiro na minha mão, era a minha vida que estava ali. Então, se a minha vida que eu deixei na empresa se converteu em dinheiro, eu não posso brincar com isso. Então, eu sempre administrei com essa consciência, entendeu? Se eu deixei minha vida lá e se converteu em dinheiro, então eu estou administrando vida. Entendeu? É por isso que a gente hoje pode dar esse testemunho aqui. Tem muitas pessoas que não pensam assim. Elas já, como você falou, nem bem ganhou, elas já estão tendo que pagar as prestações que fez. Eu também quero colocar algo aqui para a gente fechar. Evite comprar a prestação aquilo que desvaloriza rapidamente, né? Por exemplo, tem gente que compra um aparelho de som em 18 vezes. Saiu da loja, não vale nada mais, entendeu? Ou então compra uma televisão, não é? E paga 4 mil na televisão para pagar em 36 vezes, sei lá, depois que sai. Então, evite... Eu não gosto de fazer então, esse tipo de prestação, comprando aquilo que desvaloriza. Se você compra um terreno, se você compra uma casa, se você faz um consórcio pensando em investimento, aí tudo bem, né? Da mesma, e na maioria das vezes o que está por trás disso é uma questão de preencher algo que não vai ser preenchido, ou até de se enquadrar num padrão, né? Ó, todo mundo tem a TV, minha sogra vai vir aí, eu não sei o que vão pensar. Ou seja, é uma motivação pobre, né? Mesquinha, que na verdade... É o que eu falei de viver em função da opinião dos outros. Isso, né? Isso. O que o outro está pensando. Então, essa motivação é pior. Agora, outro dia eu estava conversando com um casal, porque assim, a questão é de uma casa. E nós estávamos fazendo uma conta. E eu estava dizendo, ó, financeiramente, o negócio que você quer fazer, ele não faz sentido. Agora, emocionalmente, a esposa dele tinha uma necessidade emocional muito forte. E que talvez nós não damos conta disso. E aí,
a gente precisa também colocar na balança e entender o que de fato tem valor. A saúde da tua esposa tem valor, ok? Ok. Agora, tem uma clareza, não é uma questão financeira, é uma questão de amor, é uma questão de dar segurança para sua esposa, ok? E aí, isso precisa se colocar muito, né? É algo tem. A verdade é que nós precisamos assumir o comando sobre o dinheiro, como você está falando, eu tenho uma conta. Eu converso às vezes com pessoa que fala, não, eu não ando com dinheiro na carteira porque se eu andar eu gasto. Eu falo, então o dinheiro está te dominando. Sim. Né? É assim, não, eu preciso ver o dinheiro e falar, quem manda em você sou eu. Sim, claro. Por isso que eu falo, eu tinha um recurso guardado há 30 anos atrás, 20, e eu não mexia. Aquilo não mexia comigo. Tipo assim, não, eu tenho que agora... Eu lembro de um rapaz que vendeu uma casa por 300 mil reais, quando passou 6 meses ele tinha 70 mil. Falei, Josué, só tenho 70, não sei onde eu gastei. Vai derreter, é igual gelo. Loucura. Falei, rapaz, você é maluco, tá maluco, entendeu? Então, que fica aqui esses conselhos para você. Rezende, foi muito bom, vamos marcar um outro bate-papo, porque eu penso que essas instruções podem ajudar muita gente. Com certeza. Tá? Foi muito bom ter você aqui. Vamos falar um pouquinho do nosso cruzeiro. Vamos falar do cruzeiro? Do cruzeiro, Então vamos lá, vamos falar para a gente entender o que tem por trás disso, a motivação, e tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Isso. A verdadeira motivação do cruzeiro, ela tem a ver com uma questão de mentalidade. Muitas pessoas, pastor, não sentem que podem ou que merecem viver. E desde a primeira vez que eu vivi essa experiência, eu falei, é difícil encontrar uma outra experiência onde eu me sinta o próprio príncipe, filho do dono do ouro e da prata. Nós somos paparicados, essa é a verdade, quando a gente está num cruzeiro, tudo luxuoso, os corredores, os quartos, as cabines, os restaurantes, o atendimento. Então, dificilmente uma pessoa sai do cruzeiro, sai desse cruzeiro com uma mentalidade, com a mesma mentalidade que entrou. A questão é que a experiência é extraordinária, a gente ainda procura criar um ambiente saudável para viver essa experiência da melhor forma. Então, daí surgiu o Family Experience, onde a gente, para casais e para famílias, eles podem ter esse momento e essa mudança de mindset de verdade. E o interessante é que o valor, ou não, o valor não, porque o valor é incalculável, né? Mas o preço cabe no bolso do casal mais simples, que não precisa ganhar uma fortuna, não é? Cabe, porque são parcelinhas. A entrada é 1.200 e pouco. Nós estamos encerrando agora o primeiro lote, mas no primeiro lote a entrada é 1.289, e se houver alguma necessidade a gente conversa, né, para resolver isso. O que nós queremos é que os casais, que as famílias participem e vivam essa experiência. E 12 parcelas de 494, esse é o valor do primeiro lote. Só que está tudo incluso. Então, as taxas estão inclusas, o seguro está incluso. Nós estamos indo numa cabine com varanda, que é para viver a experiência. É você abrir a janela de manhã, abrir a cortina e estar naquele marzão. Né? Então, está tudo incluso. Daí, o investimento, perto do retorno que nós temos, eu costumo dizer, é o valor de um celular. Exatamente. Só que o celular, daqui 20 anos, você nem vai lembrar que teve. Isso é inesquecível. Mesmo que você vá outras 10 vezes, vai ser inesquecível. Exatamente. E depois outra, eu vou pedir pro Ailton colocar. Coloca aí, Ailton, a chamadinha do cruzeiro. Family Experience One Board. A bordo do luxuoso Costa Fabuloso. O Family Experience é uma viagem que une diversão e conhecimento. Além de todas as atrações a bordo do luxuoso navio, teremos um momento de aprendizado exclusivo com o pastor Josué Gonçalves, Ariane Marques e alguns outros grandes mentores. Uma experiência que ficará marcada no seu coração para sempre. A nossa experiência no Family Experience foi assim maravilhosa. Foi muito edificante para nós. Essa é a nossa primeira experiência num cruzeiro e foi maravilhoso. A gente está impactado com cada detalhe daqui. Foi muito incrível pra gente. Tenho certeza que você vai se apaixonar como nós nos apaixonamos. Faça sua inscrição, já reserve a sua vaga, porque o próximo cruzeiro vai bombar. Olha aí, gente, você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora e faça a sua inscrição. Está aí, ó,
WhatsApp para você fazer o contato. Se inscreva, já tem muitos casais inscritos, falta você. Nós queremos fazer uma grande festa, não é, neste navio que vai ser tomado por um grupo maravilhoso de casais, e quero que você esteja lá. Rezende, Deus abençoe, obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, obrigado. Não se esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. Nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo podcast. Até lá.